Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. O tempo da Quaresma deve ser vivido por nós com o coração aberto, contrito, generoso e, ao mesmo tempo, disponível para que nós possamos deixar o Senhor reinar em nossa vida, nos dar o dom da conversão e, consequentemente, também encontrarmos em Jesus Cristo o Senhor da vida. O tempo da Quaresma se abriu para nós e, claro que durante esse tempo, a sociedade onde nós estamos inseridos não mais tem aquelas preocupações de Quaresma. O mundo continua a sua vida, seus shows, suas questões, suas compras, suas festas, como se nada tivesse mudado. Mas para nós, cristãos católicos, está mudado. É um tempo especial. É um tempo especial em que nós somos chamados a levar a sério e a buscar esse tempo especial de tal maneira que nós vivamos bem o tempo da Quaresma. É uma celebração anual, um tempo anual, que são 40 dias. São simbólicos 40 dias que nós encontramos na Bíblia. São os 40 anos, né? São 40 dias. Tem vários textos que falam desse tempo. Tempo de libertação, tempo de conversão. Entre 40 dias, Nínive será destruída. O povo passou 40 anos no deserto, e assim vai. Nós vemos que é um tempo em que nós somos chamados a nos penitenciarmos e termos consciência dessa necessidade de conversão. Vamos pedir ao Senhor que nós aproveitemos esse tempo para encontro com o Senhor que está no meio de nós e para que, encontrando-o, nós realmente nos penitenciemos, porque nós tomamos consciência de nossos pecados quanto mais chegamos perto do Senhor. Quanto mais o vemos e quanto mais chegamos perto daquele que é o Senhor da nossa vida e é o Santo de Israel, nós vemos quão falho nós somos e quão pecadores nós somos e como nós necessitamos de conversão, de mudança. Esse pedido nosso durante a Quaresma, para que isso depois se visibilize, né, na celebração, no ato penitencial, numa celebração penitencial, e que é reforçada pelo tempo de jejum, de abstinência, que nós temos durante esse tempo quaresmal, que se junta depois também com o tema da campanha da fraternidade, que também nos acusa da falta de diálogo, da dificuldade de dialogar, até entre os cristãos, né? Nós sabemos da dificuldade que muitas vezes nós temos entre nós, né? E ao mesmo tempo dialogar com a sociedade. Hoje, com as intolerâncias todas que existem, ideológicas, religiosas, humanas, sociais, nós vemos que até para dialogar se torna difícil. E também quando se dialoga, logo tem pessoas que logo julgam o outro por estar dialogando, como se nós não pudéssemos estar conversando com alguém que seja diferente de nós. Aliás, o próprio Jesus estranharam que estava conversando com uma mulher, no caso da samaritana. Nós vemos, meus irmãos e irmãs, nós temos esses preconceitos, tanto para não dialogar, como também para julgar quem dialoga. E também com a dificuldade, né, de ser um diálogo em que nós não queremos ouvir o outro, mas impor a nossa ideia, impor a nossa ideologia. Eis o tempo de conversão. Nós ansiamos por tempos diferentes, de tempo de abertura, tempo de entendimento. Ainda mais sendo uma campanha da fraternidade das igrejas cristãs, nós somos chamados a dar exemplo de como nós somos chamados também ao nos olharmos e dar passos uns com os outros e nos encontrarmos de tal maneira que a gente possa ser sinal de que é possível dialogar entre os diferentes, com também situações diferentes, sem impor ao outro nossa doutrina ou ideologia, e ao mesmo tempo ser uma presença, né, que possa ajudar essa sociedade a caminhar no entendimento no meio da diversidade e situações. Então não basta apenas ter o tema da campanha da fraternidade, eu quero também que ela nos questione profundamente sobre o nosso modo de ser, de viver, de ouvir e de como nós fazemos para que nós tenhamos a coragem e da contrição do coração
te pedimos o dom da conversão, da mudança de vida. Esse segundo domingo da Quaresma, meus irmãos e irmãs, estamos no segundo domingo da Quaresma, nos fala da transfiguração. Sempre esses primeiros domingos, primeiro da tentação, segundo a transfiguração, né? Passa o ano A, B e C, sempre nós temos esses episódios. E a transfiguração nos fala justamente dessa experiência dos discípulos de Jesus, que até no monte onde são levados por Jesus, vem Jesus transfigurado. Levou-os sozinhos a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram então Elias e Moisés, estavam conversando com Jesus, né? Ou seja, Jesus que vai morrer na cruz, dali a algum tempo. No outro monte, no Monte Calvário, ele se transfigura para lembrar aos discípulos que aquele que vai morrer na cruz, sem aparência de homem, é o Deus conosco, que agora aparece na sua divindade, na sua beleza resplandecente. E, ao mesmo tempo, aquele que cumpre as profecias, o novo Moisés, o novo profeta, ou seja, Moisés e Elias, né? Ou seja, todo o Antigo Testamento, a Torá e os profetas, falando com Jesus, né? Ou seja, as profecias que se cumprem, né? E estar com Jesus, que nós o encontramos vivo, ressuscitado, e justamente Deus conosco, é bom. Deus nos faz felizes. Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias, né? Pedro não sabia o que estava falando, mas sentiu-se bem. Vamos ficar por aqui, que aqui está muito bom. Ou seja, o céu é bom, a vida com o Senhor é bom. Mas então desceu uma nuvem, encobriu com a sombra e disse: este é o meu filho amado, escutai o que ele diz, né? Ou seja, a revelação do Pai, que esse é o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne. E aí Jesus, vamos descer da montanha, pediu que não contasse nada a ninguém, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado todos os mortos, não é? Ou seja, eles não entendiam muito o que era isso, mas era um tempo que Jesus quer que, aí, depois da sua morte e ressurreição, eles vão falar dessa divindade de Cristo às pessoas, do Deus conosco. Caríssimos irmãos e irmãs, nesse tempo da Quaresma, segundo domingo da Quaresma, é justamente esse tempo em que nós somos convidados, somos chamados cada vez mais a fazer essa experiência de ver a presença do Senhor ressuscitado, a divindade do Senhor em nossa vida. Nós sabemos que nós temos muitas situações humanas que nos machucam, nos levam a tantas situações que nos fazem pensar sobre a nossa vida, que nós precisamos de poder enxergar, como os discípulos, o Cristo que se transfigura. E o chamado para que nós também nos convertamos para sermos homens e mulheres novos, transfigurados pela graça de Deus. Ao mesmo tempo, caríssimos irmãos e irmãs, nós vemos que Deus é aquele Pai que enviou o seu Filho para dar a vida por todos nós, para que nós tivéssemos a vida. A leitura primeira desse domingo, no livro do Gênesis, que fala da prova que Deus colocou a Abraão, né, pedindo para sacrificar seu filho Isaque. Além de demonstrar que não deveria existir mais sacrifícios humanos, também fala realmente de Abraão, que tanto desejou ter esse filho, no entanto que não se apegou ao ponto de entregá-lo ao Senhor, não é? Então, juro por mim mesmo, uma vez que me agiste desse modo, e não me recusaste teu filho único, eu te abençoarei, e tornarei tão numerosa a tua descendência como as estrelas do céu e como as areias da praia do mar. Teus descendentes conquistarão a cidade dos inimigos, e por tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque me obedeceste. Pela obediência de Abraão, as nações da terra serão abençoadas, porque acreditou no Senhor e ofereceu aquilo de mais precioso tinha, de mais desejado, que era o seu filho, que realmente foi poupado. Ou seja, nós passamos muitas provas na nossa vida também, caríssimos amigos e irmãos, e muitas vezes nós não temos a mesma confiança no Senhor,
que não nos abandona, mas que nos conduz em nossa vida dia após dia, e nos faz experimentar mente a sua presença e esse amor para conosco. Ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, a carta de Paulo aos Romanos cita esse fato, ou seja, Deus não poupou o seu próprio Filho, entregou seu Filho para dar a vida por todos nós, mas o entregou por todos nós. Como não nos daria tudo para junto com Ele? Quem acusará os escolhidos de Deus? Deus que os declara justos. Quem condenará? Jesus Cristo, que ressuscitou, está à direita do Pai, intercedendo por nós. Ou seja, se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós. Como não nos daria tudo junto com Ele? Ao mesmo tempo que Abraão faz a experiência que Deus conserva o seu filho Isaque, no Evangelho nós vemos a transfiguração de Jesus, é o Deus conosco, Moisés e Elias conversando, e os discípulos vendo esse grande dom. E a segunda leitura, lembrando justamente que esse Jesus, o Deus conosco, foi entregue à morte, deixou-se conduzir e matar para que nós fôssemos lavados de nossos pecados, para que nós fôssemos remidos. Eis o mistério, meus irmãos e irmãs, que estamos aí caminhando para celebrar. Além da conversão, da mudança de vida que nós somos chamados a viver, nós vemos, caríssimos irmãos e irmãs, que nós somos chamados justamente a contemplar esse mistério, de maneira especial na Semana Santa e no Tríduo Pascal. Ou seja, Deus entrega seu Filho, e Jesus acolhe e aceita dar a vida por todos nós, para que nós tivéssemos vida, e ao terceiro dia ressuscita, dizendo que com Ele nós também ressuscitamos a cada dia, a cada instante. Ressuscitaremos sempre. Portanto, que nesse domingo da Quaresma e também da campanha da fraternidade, caríssimos irmãos e irmãs, que nós possamos dar esses passos abertos, generosos, para podermos cada vez melhor viver a nossa vida cristã, de poder cada vez melhor também poder acolher aquele que é o Deus conosco, mas que foi entregue à morte para que nós tivéssemos vida e com Ele também ressuscitássemos para uma vida nova. Portanto, meus irmãos e irmãs, o tempo da Quaresma vai caminhando. Estamos no segundo domingo. Estamos, verdade, no início da Quaresma, mas sempre é tempo de nós darmos passo na vida de conversão, de mudança de vida, numa boa confissão. Não deixemos para amanhã. Cada dia é um passo a mais. Cada dia é uma oportunidade a mais. Acolhamos o dom do Senhor. Acolhamos a palavra de Deus. Acolhamos aquele que veio dar a vida por todos nós e é o Deus conosco. E que nele se cumprem as profecias do Antigo Testamento e que ao mesmo tempo é vida para todos nós, caríssimos irmãos e irmãs, aquele que nos conduz em nossa vida e em nossa história. Que nós saibamos de coração sincero, de coração aberto, ouvir a sua palavra, acolhê-la e deixar-nos conduzir nesse belíssimo tempo, importantíssimo tempo da Quaresma que nós vivemos. Que não esqueçamos, meus irmãos e irmãs, que nada hoje no mundo, ao nosso redor, nos favorece a vivermos bem a Quaresma. É na igreja, naquilo que significa a oração, o silêncio, o jejum, a penitência, as celebrações mais sóbrias, que nós vamos encontrando os caminhos. Que nós saibamos viver bem o tempo da Quaresma, que nós saibamos viver bem esse tempo especial para todos nós, e ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, que no mundo tem outras preocupações, nós peçamos ao Senhor o dom de sermos sinais nessa sociedade, de que é possível ser homens e mulheres novos, de que é possível, a pessoa que experimenta na sua vida a vitória de Cristo sobre o pecado, sobre a morte, e nos faz viver uma vida nova, nos faça experimentar também em nossa vida a possibilidade, a graça de todos nós também. Podemos anunciar que um novo mundo, outro mundo é possível, quanto mais as pessoas acolhem e experimentam a graça de Deus na sua própria existência, que nós enxerguemos o Cristo transfigurado em nossa vida e possamos vê-lo também presente, transfigurado, quase sem a figura humana, no Calvário, mas que está presente em nossa vida e na nossa história hoje. E que nós, ao acolher o Filho de Deus, que foi entregue à morte por nós, nós o entregamos também a Ele para uma nova vida.
Que Deus abençoe, proteja e guarde a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.